Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o retorno do julgamento dos embargos de declaração das duas ADIs 2110 e 2111. Como vocês sabem, essas duas ADIs, os seus embargos de declaração era para ter sido julgado já. Houve aquele início do julgamento, mas com o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, foi suspenso o julgamento, que era para julgar no plenário presencial. Porém, entenderam, pelo cancelamento do pedido de destaque, e esse tema retornou para o plenário virtual. Como será esse julgamento? Entra na pauta de julgamento no dia 20, que é amanhã, sexta-feira, 00h, e deve terminar impreterivelmente até o dia 27/9/2024. Ou seja, inicia numa sexta-feira e termina na próxima sexta-feira da semana seguinte. Nesse julgamento aqui, não terá nenhum tipo de debate. Os ministros vão depositando seus votos, pode iniciar os votos amanhã e até terminar amanhã mesmo, como os ministros podem deixar para o final da semana que vem. Isso pode acontecer, ou durante a semana. Cada ministro vai depositando seu voto. Não devemos esquecer também que esse julgamento teve aquele início com o voto do ministro relator, foi o ministro Nunes Marques. Ele deu seu voto no plenário virtual e foi seguido por, vamos verificar aqui, e foi seguido por mais 4 ministros. Aconteceu assim: o ministro relator, que é o ministro Nunes Marques, analisou os embargos de declaração opostos pelo IEPREV e opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Os embargos opostos pelo IEPREV, o ministro já rejeitou de pronto, porque ele entendeu que o IEPREV não é parte legítima para opor embargo de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, por tratar-se do controle concentrado de ação. Ele rejeitou os embargos de declaração opostos pelo IEPREV. Porém, ele aceitou os embargos de declaração opostos pela a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Aceitou, mas julgou improcedente. O seu voto foi pela improcedência. O que isso acontece? O que isso significa? Significa que ele entendeu que o acórdão que foi determinado naquele plenário presencial é um acórdão cristalino. E esse acórdão não tem vício. Quais são os vícios atacados pelos embargos de declaração? Seria a contradição, a omissão e a obscuridade no julgamento. Está tratando aqui do acórdão. Porque a ação já foi julgada. Tem um acórdão, e esse acórdão foi atacado pelos embargos de declaração. O que eles vão julgar agora, terminar de julgar, são os embargos de declaração, que já tem 5 votos a favor de manter o acórdão, como foi determinado. Não devemos esquecer que esse acórdão foi julgado para manter a constitucionalidade da lei, aquela lei que afastou do salário dos aposentados aquelas contribuições anteriores a 1994. Esses ministros declararam que a lei é constitucional, mas como teve os embargos de declaração opostos pela Confederação e pelo IEPREV, esses ministros estão analisando os embargos de declaração e já 5 ministros entenderam que os embargos devem ser julgados improcedentes e deram seus votos pela improcedência dos pedidos contidos nos embargos de declaração. O ministro relator abriu seu voto e os demais ministros acompanharam. Esses aqui só acompanharam. Se você for analisar aqui, você só vai encontrar o voto do relator. Abrindo aqui, vai abrir o voto do relator. Mas esses ministros que acompanharam, eles seguiram
ipsis literis, o voto do relator, porque eles concordaram com o voto do relator. Quais foram esses ministros? Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Com mais o voto do relator, 5 votos. O ministro Alexandre de Moraes Abril pediu destaque. Não sabemos agora, depois do cancelamento do destaque, se ele vai acompanhar o ministro relator ou se ele vai abrir divergência. Quem pode abrir divergência aqui, analisando como pensam os ministros, seria o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin, que ainda não deu seu voto também, e o ministro André Mendonça. Só esses 3 ministros possam ser que abram divergência. Mas acredito que esses ministros possam até votar com o relator e já terminar esse julgamento das 2 ADIs. Mesmo porque, vejam só, muito embora o julgamento dessas 2 ADIs trazer correlação com o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, mas as 2 ADIs, o entendimento do acórdão das 2 ADIs não exclui o julgamento do tema 1102. E nós sabemos que esse tema 1102 está também na fase dos embargos de declaração, que já tem um voto a favor dos aposentados, que é aquele voto da ministra Rosa Weber, que votou no plenário virtual, e como ela se aposentou, e o voto do ministro que deu seu voto no plenário virtual, ou que votou em outro plenário, se aposentou ou se afastou por algum motivo, fique valendo. Portanto, mesmo que esse tema 1102 do recurso extraordinário 1276977 continue o voto no plenário presencial, porque com aquele pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes nesse tema aqui, esse tema 1102, não devemos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque nesse processo. Esse tema foi convertido para o plenário presencial. Não sabemos se esse pedido de destaque vai permanecer ou se, quando retornar o julgamento, eles possam cancelar esse pedido de destaque. Mas acredito que isso não vai acontecer. Vejam só, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque nesse processo no dia 4/12/2023. Parece brincadeira, mas quase um ano já esse período de destaque. E eles julgando essas 2 ADIs, 2110 e 2111, e não analisaram ainda esses embargos de declaração do tema 1102. Mas esse pedido de destaque que aconteceu aqui, no dia 4/12/2023, ele continua ainda. Como vocês podem ver, não tem nenhum cancelamento desse pedido de destaque. Contudo, nós sabemos que esses ministros, eles podem cancelar esse pedido de destaque. Mas se não cancelar, esse tema será enfrentado no plenário presencial. E aí todo aquele material que foi apresentado por os amigos da corte, pela parte legítima, que é o senhor Vanderlei Martins Medeiros, foi apresentado também material pela OAB Federal, foi apresentado também pela Defensoria Pública da União. Esse material será apreciado no julgamento desse tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E esperamos que esse material venha trazer peso para manter o acórdão e implementar a revisão previdenciária da vida toda. É o que eu tenho para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus.